Particularmente, eu gosto de pensar que felicidade é quando a gente subtrai os momentos não tão bons dos momentos bons e ainda assim o resultado sai positivo. Hoje eu vou falar um pouco sobre como construir uma mentalidade para que você seja mais feliz. Meu nome é Natália Tezelli e nesse canal eu sempre falo sobre desenvolvimento pessoal, como gerir suas emoções e como se tornar uma versão de você com resultados ainda melhores. Para discorrer sobre esse tema, primeiro, antes de mais nada, eu preciso que a gente fique na mesma página para entender o que é a felicidade. Primeiro, a gente precisa esclarecer o que ela não é. Ela não é um momento pontual de graça, divertimento, assim como também não é um pico de alegria sem fim. Segundo o dicionário, a felicidade é um estado de consciência plenamente satisfeita, contentamento, satisfação e bem-estar. Eu gosto especialmente da definição de felicidade de um estado com plena satisfação. Sabe quando você tem esses momentos? Adivinha? Os principais deles, quando você pensa menos. E vamos ao porquê que isso acontece. Na maioria das vezes, a nossa mente desestimula a nossa felicidade. Afinal de contas, a nossa mente tem uma natureza pessimista, uma forma de ser que foi evolutivamente selecionada ao longo dos anos, já que principalmente os mais otimistas, na maioria das vezes, se deram mal e não conseguiram passar os genes para frente. A natureza de um pessimista é normalmente medrosa, e esse medo faz com que a autoproteção seja mais eficiente, portanto, passando seus genes para frente ao longo de muitos e muitos anos. Então, partindo do princípio que a natureza da nossa mente é pessimista, a gente precisa olhar para isso da seguinte maneira. Às vezes é difícil mudar essa natureza, mas a gente pode diminuir a frequência desse pensamento, percebendo que ele está lá, direcionando nosso foco para outro lugar. E, em segundo, diminuir o quanto a gente acredita e se identifica com esses pensamentos pessimistas. Quando a gente faz isso, a gente sai de uma frequência de escassez, de medo, e vai para uma frequência de otimismo e abundância. Só que para isso funcionar realmente, é essencial que a sua mente passe a maior parte do tempo autovigilante, que é basicamente a sua consciência vigiando a sua mente para ver o que ela está fazendo ali. Porque se você alimenta muito esses pensamentos que não são positivos e dá muita força para eles, acreditando neles, é natural que você fique muito imersa nessa linha de raciocínio e não consiga ver para além dessa historinha que a sua mente te conta. Para isso é fundamental que você fique mais presente no seu cotidiano, perceba-se com mais frequência e provavelmente você vai ver eu falando isso em praticamente todos os vídeos desse canal, porque isso é muito fundamental para todas as áreas da sua vida. O nosso piloto automático, a forma como nós nos programamos para fazer as coisas sem perceber, quando nós estamos distraídos, na maioria das vezes, esse modelo de fábrica é meio defeituoso e incongruente. Então a gente diz que quer um resultado, diz que quer chegar num determinado lugar, diz que quer uma relação mais estável, diz que quer um monte de coisa, mas nós mesmos depomos contra nós. Porque esse modelo de piloto automático de fábrica não está muito ajustado para os nossos interesses. Isso significa que esses pensamentos que nós temos geram emoções, que geram comportamentos, não estão favorecendo os resultados que nós queremos obter em todas as áreas da nossa vida, na maioria das vezes. Inclusive, daí surge aquele processo chamado de crença limitante, quando a crença não bate com aquilo que a gente quer, mas aí fica para um próximo vídeo. O que eu quero que fique para você nesse momento é que aquilo que você pensa vai construir a sua realidade. Partindo desse princípio, se você está sempre estimulando linhas de raciocínio que não são positivas, você tende a ver ao seu entorno aspectos que confirmam esses pensamentos. Então, se você tem pensamentos com base em escassez, com base em medo, com base em aspectos que tendem a reforçar sua insegurança, você tende a buscar sempre eventos ao seu entorno que de alguma maneira reforçam essas coisas que estão lá na tua cabeça. Ei, se você tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like. Isso é importante para quem produz conteúdo. Além desses dois aspectos que eu comentei a respeito do pensamento, que é estimular a linha de raciocínio um pouco mais otimista e também não se prender muito a essas histórias que a mente conta, não acreditar tanto nisso, é fundamental que você treine a sua capacidade de estar presente naquele momento, sem pensar o que aquele momento significa, sem pensar no antes e no depois daquele momento.
É importante que essa entrega emocional aconteça a tudo aquilo que você faz naquele presente momento, para que a sua mente esteja ali. A gente só consegue se envolver mentalmente, racionalmente com uma coisa, quando o nosso emocional também está ali. Então, a partir do momento em que você está fazendo uma coisa, mas está, por exemplo, preocupado ou preocupada com outra coisa, ou do passado, ou do futuro, ou está pensando de alguma maneira em coisas para fazer, ou no que aquilo significou, você não vai conseguir se envolver com aquilo que está acontecendo naquele instante. E é natural que a sua conexão com as pessoas, sua conexão com aquele momento diminua. Portanto, você não vai estar efetivamente vivendo aquela experiência com tudo que aquela experiência pode te proporcionar, seja ela qual for. Então é muito fundamental que você faça um giro de chave na sua cabeça, uma mudança de mentalidade e passe a olhar para as situações como situações únicas, sem comparação, que não tem um grande significado por trás. Então não fique dizendo, isso é bom, isso é ruim, isso é péssimo, isso é incrível, porque a ideia é que você vivencie aquilo da forma mais presente possível e se conecte com aquilo sem pensar muito a respeito das ideias que você tem sobre aquele espaço, sobre aquela experiência, aquela pessoa e por aí vai. Mas, Nath, significa que se eu estiver na Disney ou na viagem dos meus sonhos, eu não posso dizer que aquilo é incrível? Não é sobre isso. A questão toda é, toda vez que você reforça uma polaridade positiva demais, você vai reforçar a polaridade negativa na mesma intensidade. Então, se você gosta muito de uma coisa, sente muito prazer com essa coisa, tá muito feliz, muito divertido, você tende a ir para um outro extremo também de isso é muito ruim, isso é muito terrível, péssimo, nana. Então, a ideia é que você viva ambas as experiências, se entregando emocionalmente, vivenciando, mas sem julgar tanto mentalmente. Isso é bom, isso é ruim. Deu para entender a linha de raciocínio? A ideia é que você viva a experiência não pelo que a experiência significa, mas pela experiência em si. Não é o que você pensa sobre a experiência, é sobre ela em si. Deu para fazer sentido? Deu para entender o que eu quero dizer? Quando a gente estimula demais esses picos, a gente tende a estimular muito sofrimento também. Porque se isso aqui é muito bom, é perfeito, no momento que eu não tenho isso, eu vou pro pilar oposto, que é o de sofrimento, de falta, de ausência e por aí vai. E daí, naturalmente, a gente tende a estimular a tristeza, a frustração, a angústia e por aí vai, às vezes sem se dar conta de que a gente está fazendo isso. Entenda que todos esses sentimentos bons, eles surgem naturalmente de uma sensação de presença. Ou você vai falar que você nunca esteve numa viagem, num pôr do sol, ou na companhia de amigos em que você se sentiu muito presente, muito conectado, e você falou, nossa, é isso, que felicidade incrível. Pois é essa sensação que eu tô falando. Agora imagina se desse para trazer esse sentimento para o seu cotidiano. É possível, mas é uma questão de treino. A gente consegue melhorar essa sensação de felicidade, de conexão, através da respiração, da meditação e algumas outras técnicas. Mas isso fica para um próximo vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like. Isso é muito importante para quem produz conteúdo.